querido e querida, abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 15. Mateus 23, 15, diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Glórias a Deus. Um prosélito é uma pessoa que mudou de religião. Ele tinha uma religiosidade e agora ele tem outra religião. Isso é um prosélito. A grande característica do proselitismo é o convencimento para que alguém mude a sua expressão religiosa. O prosélito é isso, basicamente isso. O judaísmo, ele não era, e não é até hoje, uma religião proselitista. O judeu, por exemplo, não tem nenhum interesse que você vire judeu. Não tem nenhum. Ele está pouco se lixando para você. Você nunca vai acordar domingo de manhã, depois de ter curtido o seu sábado de noite em família, e aí ter alguém 7:30 da manhã batendo na porta, perguntando se você tem 1 minutinho para ouvir a palavra de Yahvé. E aliás, nem Yahvé eles vão dizer, porque o nome dele é impronunciável. Você não vai ver 2 judeus te chamando à circuncisão com a gilete na mão. Você não vai ver. Não é prática dos judeus. E não era prática dos fariseus, do farisaísmo. O proselitismo, a ideia missionária, como é do cristianismo. O cristão, ele é naturalmente proselitista. O espírito missionário que há em nós tem como imanência, como essência natural, a ideia do id, do pregar o evangelho a toda criatura. E sim, nós temos o desejo de que todo mundo se converta. Sim, o cristianismo abraça todo mundo. Sim, eu quero sim que você vire crente, se você não é ainda. E se você é, eu quero que vire um crente de verdade. É nosso desejo, é um desejo cristão esse, mas não é um desejo judeu. Jesus fala, portanto, não aqui, direcionado aos fariseus, de que a religião deles era uma religião proselitista. Não, não é isso. Jesus está criticando, Jesus abre a boca e diz assim: ai de vós, fariseus, porque vocês atravessam céus, terra, mar, vocês vão até os confins do mundo para fazer um prosélito. Mas quando vocês fazem, vocês transformam ele em alguém 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês já são. Não quer dizer Jesus aqui e comparar os fariseus ao que faziam os cristãos. Por exemplo, Paulo, que atravessava oceanos para fazer prosélitos em suas viagens missionárias. Os fariseus não faziam isso. O que Jesus está dizendo é que os fariseus se esforçavam não para dar uma nova natureza às pessoas, mas todo o esforço dos fariseus era apenas para fazer com que eles aprendessem uma religiosidade. E essa religiosidade, diz Jesus, é uma religiosidade baseada em engano. Então, o que é e o que vem a ser um prosélito? E eu estou falando isso porque é possível que você, ao final desse culto, se perceba um prosélito e não um discípulo de Jesus. Há diferenças muito claras, muito lógicas, muito essenciais na ideia de um prosélito. Jesus vai dizer: um prosélito
ele é um filho do inferno. Aliás, ele é 2 vezes filho do inferno. Por quê? Ele é filho do inferno, em primeiro lugar, porque está condenado. Que ele não está salvo. E ele é inferno, em segundo lugar, porque ele está condenado e não tem a menor ideia de que está condenado. Ele acha que está salvo. Porque ele vem ao culto. Porque ele dá dízimo. Porque ele veste roupa de crente. Porque ele parou de beber. Porque ele não frequenta São João. Porque ele não se mistura com o mundo. Então, ele crê que por tudo isso que ele faz, ele não está condenado, ele está salvo. Cuidado. Esse copo não está salvo. E aí Jesus vai dizer, ele não é só um filho do inferno, não. Ele é um filho do inferno dobrado. Porque ele é e não tem consciência que é, e por isso não procura ser salvo. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque ao longo de 37 anos de idade, que coincide com 37 anos de evangelho na minha vida, eu a cada vez mais percebo que as nossas igrejas estão lotadas de prosélitos não convertidos ou não convencidos. E essa diferença é maravilhosa, porque boa parte de nós já ouviu esse ditado e essa pergunta: você é convertido ou convencido? E o que vocês respondiam? Eu sou convertido, pastor. Mas eu sinceramente tenho medo de gente que se converteu, mas não se convenceu. Não foi convencido de que de fato aquilo que você faz é o melhor a ser feito. Gente que mudou de postura, mas não mudou de coração. Gente que mudou de hábitos, mudou de roupa, mudou de amizades, mudou de lugares que frequenta, mas não mudou de mentalidade. Eu realmente tenho medo. A ponto de esquecermos que a missão fundamental do Espírito Santo entre nós, que na promessa dada por Jesus em seu sermão profético, ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. A partir de João 14, ele começa a falar muita coisa sobre a ida dele, sobre a vinda do substituto dele, que é aquele que continuaria a sua obra, o Espírito Santo. E ele diz que a missão fundamental do Espírito Santo seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sinceramente, hoje eu tenho preferido responder a isso. Quando alguém me pergunta se eu sou convertido ou se eu sou convencido, eu digo, eu sou plenamente convencido. E por isso estou em processo de conversão. Estou me convertendo, porque ele me convenceu. Eu tenho medo. Sem dúvida nenhuma, o prosélito é alguém convertido. Porque ele não bebe, porque ele não vai em boate, ele não deixa de ir no culto para ir na praia. Aliás, ele não perde culto, ele não atrasa o dízimo, mas também não dá nada mais que isso, que é só obrigatório. Ele não ouve música do mundo. Eu fico pensando de onde ele ouve música, deve ser de Marte. Ele não tem amigos seculares. Ele é convertido. Mas será que ele é convencido de que essa realmente é a melhor vida a ser vivida? Ou ele faz isso porque ele sabe que se não fizer, ele vai para o inferno? Querido, tem uma péssima notícia para você. Você vai para o inferno fazendo tudo isso. Jesus está dizendo, esse tipo de gente que vocês estão fabricando, esses prosélitos, aqueles que mudam de religião, eles são só filhos do inferno. E como saber
se eu sou um filho do inferno ou um filho de Deus? Como saber? O Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, não é uma mudança de Deus. Porque tem muita gente que um dia adorou outros deuses. O Deus ego, o Deus dinheiro. Talvez outras expressões culticas, outras religiosidades. E pensa que dá para fazer a mesma coisa que você, a mesmo tipo de relação que você tinha com aqueles deuses, agora você tem isso com o Deus de Israel. E isso é ser filho de Deus, isso não é ser filho de Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mudança de Deus. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de coração. Porque não dá para você fazer com Jesus o que um discípulo de Alá faz com Alá. Não dá para você se estourar e estourar um monte de gente achando que Jesus vai te dar o paraíso que Alá te daria se você fizesse isso. Não dá para você acreditar que dá para comprar o favor de Jesus com oferendas, como era feito com outros deuses com quem você se relacionava. Não dá para você achar que dá para se relacionar com Deus por meio da barganha, por meio da compra, por meio da troca de favores, do toma lá da cá, por meio do mérito. Como é o seu raciocínio em todas as relações que você manteve até hoje? Não dá. Isso é coisa de prosélito. Isso é coisa de quem vive adaptando a crença, achando que vai dar a mesma coisa. O prosélito, ele não tem essa consciência. O prosélito é aquele que mudou de hábitos. E é importante falar disso nessa época do ano, porque o tempo todo a gente recebe essa pergunta. Vocês viram, gente? Assim, a Lírio é uma igreja que paga o preço de ser quem é. É de propósito, por exemplo, que a gente não usa paletó. Porque nós optamos por um pastoreio horizontal, não vertical. Eu não falo com ninguém, como pastor, de cima para baixo. Ninguém. Nós não pastoreamos de cima para baixo. Nós pastoreamos ao lado, mão com mão. Bora andar junto. Eu não estou aqui ditando regras para que você obedeça. Isso é muito ruim para prosélitos. Porque o prosélito, ele raciocina sempre no campo legislativo. O prosélito não pensa. O prosélito obedece. Prosélito, ele apenas anda com base em orientações e regras a serem seguidas. E crê piamente que o segmento de regras, que o obedecer... Lembra aquele ditado? Na escola a gente aprende ABCD. Na igreja a gente aprende obedecer. Isso é coisa de prosélito. Isso é coisa de prosélito. E não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, eu recebo um monte dessas perguntas. Eu vejo vocês lá na Lírio muito cheio de liberdades, né? Você acha mesmo que crente pode São João? E eu pergunto, por que não? Qual é o grande problema disso? São João, se você não sabe, é homenagem a um santo católico. Rapaz, obrigado por avisar. Porque já estou cancelando minha passagem para São Paulo, que eu iria semana que vem. Não posso compactuar com isso. Meu filho também nunca mais vai em Beto Carreiro, porque fica em Santa Catarina. Não posso compactuar com isso. E se alguém, aliás, tem casa lá, se muda, tá? Porque cristãos não podem compactuar com isso. Não podemos nos render aos padrões. Ah, mas você sabe a origem dessa festa? A origem da festa. Eu vou lhe perguntar, você sabe a origem do Halloween?
O Halloween, ele é originariamente uma festa cristã, que celebrava o triunfo da ressurreição sobre a morte. E por isso as pessoas, principalmente as crianças, saíam vestidas com coisas relacionadas à morte nas ruas para debochar da morte. Foi assim que surgiu o Halloween. Mas sinceramente hoje não é uma festa que eu gosto de participar. E não envio meu filho à escola no dia do Halloween. Porque hoje os valores que o Halloween tem são a cultura, o elogio à doença, à morte, à morbidez, a acidentes, coisas, valores, imagens que eu não quero que fiquem indeléveis no coração do meu filho. Então, por mais que a origem dela tenha sido uma festa benéfica, hoje, nos nossos dias, culturalmente, é algo que não comunica princípios que eu quero sendo aplicados na minha casa. Ah, pastor, mas o Halloween é uma festa americana, não é da nossa cultura. Ah, tá bom, o Natal é de Osasco. A Páscoa foi inventada em Simões Filho agora. Pelo amor de Deus. A gente precisa raciocinar com coerência. E sim, desculpe, prosélito não consegue raciocinar. Prosélito só consegue obedecer aquilo que ouviu sendo pregado. E mais, sabe qual foi a vocação do cristianismo desde o seu surgimento? O cristianismo, desde o início, ele foi entrando na cultura, dialogando com a cultura, com os costumes dos homens, a ponto de ressignificar tudo aquilo que os homens viviam e viveram. Assim Paulo faz em Atos 17, quando chega entre os gregos em Atenas, no meio de um areópago, onde vários altares eram erigidos, ele pega um daqueles traços culturais e até idólatras de um povo e diz assim: olha, esse altar aqui em especial, onde está escrito ao Deus desconhecido, eu quero aproveitar esse traço de vocês e anunciar: esse Deus desconhecido só é desconhecido por vocês, porque eu conheço Ele e quero anunciar Ele agora. E naquele dia algumas pessoas se converteram. O cristianismo, ele sempre teve essa vocação de entrar na cultura, ressignificar a cultura e colocar Cristo no centro da cultura e de tudo aquilo que os homens faziam. Foi assim com o Natal. Os homens celebravam uma festividade ao Deus Sol, celebravam festa de fertilidade na Páscoa, e o cristianismo, ele entra e diz assim: olha, sabe essas coisas que vocês fazem em festa? Sabe tudo isso que vocês vivem festejando, essas festas de vocês, esses traços culturais? Vamos repaginar ele? Vamos ressignificar isso? Mas como? Coloca Cristo no centro agora. Faz com que todas essas festas, esses traços culturais que sempre uniram vocês, essas danças que vocês fazem, que são celebrações válidas de vocês, desses povos, dessas culturas, e se a gente colocasse Cristo como o verdadeiro significado disso tudo? O Evangelho sempre fez isso. Na história foi assim. Por isso hoje existe o Natal. Não é porque Cristo nasceu em 25 de dezembro, não. É porque ao longo do tempo, o Evangelho foi adentrando nas civilizações, foi chegando, se impondo e ressignificando tudo onde chegava. Foi isso que ele fez na minha vida e na sua. Pode ser que você tenha conhecido Jesus já casado. O que Jesus fez? Entrou: separa agora, vocês casaram numa igreja. Não, ele entra e ressignifica a relação. Você continua a casar com a mesma pessoa, mas agora Cristo é o centro do seu lar. As suas amizades, termine essa amizade com todos os seus amigos. O Evangelho nunca se propôs a isso. O Evangelho entra e coloca Cristo como mediador de todas as suas relações, todas as suas amizades. Essa é a proposta do Evangelho. Dentro disso, o que eu acho que é o São João hoje? Eu, por exemplo, não gosto do carnaval. E o carnaval, ele tem também, por exemplo, o carnaval é sempre atrelado à data da Páscoa. Ele segue uma liturgia, um calendário cristão. Mas para mim, o que ele se tornou hoje, nada tem de cristão. Porque é uma festa que celebra hedonismo, traições, as músicas são todas disso, vícios, exageros nos consumos, relações livres, as músicas elogiam isso. Violência, as músicas elogiam isso. São
situações, são valores, são princípios que eu não quero comunicado para mim, para o meu filho, para minha esposa. E como eu leio o São João? Eu leio como a celebração, o agradecimento à colheita. Para o interiorano, uma cultura agrícola, a colheita é a bênção de Deus materializada. É a época do ano em que dá milho. É a época do ano em que dá laranja, que dá muitas frutas típicas da época. Amendoim, aipim, aqui na Bahia chama aipim. Outro lugar mandioca, macaxeira. Mas o bolo de aipim para mim é a melhor iguaria do São João. Se você quer defender que o São João é pecado, tudo bem, mas pelo menos libere o bolo do aipim. Santifica ele, meu filho. O milho, gente, santifica o milho, desencapeta o milho, pelo menos. Quais são os valores? É a celebração da cultura caipira, do interiorano, das raízes, das origens. Eu tenho um pai e mãe de interior. A alegria da minha mãe até hoje. Minha mãe mora na capital há mais de 40 anos. Minha mãe chega em qualquer lojinha de artigo do interior. Ela volta até a ter o sotaque de lá, gente. Ela começa a falar assim, besta igual a molesta. É impressionante. Ela pega, incorpora assim de novo, de 50 anos atrás. Volta aquela Sandra menina. É a celebração da origem dela. Então, sinceramente, meu desejo é falar assim, se a sua consciência lhe condena, tudo bem, mas bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Vai dançar um forró com tua mulher, meu filho. Vai ser feliz com sua esposa. O Evangelho te liberta para isso. Mas pastor, não é música do mundo? É porque eu vivo no mundo. E aí eu entro na ideia do que o prosélito, ele é separatista. O discípulo, ele é inclusivo. Inclusive em que sentido? Ele é relacional. O prosélito, ele só consegue dialogar com quem está dentro da mesma estrutura que ele, dentro da mesma igreja que ele, dentro da mesma denominação que ele. O discípulo de Jesus Cristo, ele é relacional. E por que eu estou falando com relação a esse negócio de mundo, música do mundo? Porque Jesus, em Atos 17, ele ora, em João 17, ele faz a oração sacerdotal. E nessa oração, ele olha para cima e fala assim, Pai, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Para você que não quer ouvir música do mundo, que não quer andar com gente do mundo, que não quer ter escola do mundo, que não quer andar em carro do mundo, que não quer... Jesus falou, meu pedido é, não tire eles do mundo. O Evangelho não tira você do mundo. Pelo contrário, o Evangelho só é útil quando você está no mundo. Porque Jesus disse, eu quero que vocês sejam, sabe o quê? Luz do mundo. Sal do mundo. Qual é a ideia? Perceba, já comeu uma coisa sem sal? Qual é a diferença de uma coisa sem sal e de uma coisa com sal? Sabor. Jesus está dizendo, o mundo está uma droga. As pessoas estão provando e têm vontade de se matar, porque não há sabor na vida. Não há gosto na existência. As pessoas estão depressivas, suicidas, ansiosas. Estão cada vez mais desgostosas do viver. Porque o mundo perdeu o sabor. Mas eu vou resolver isso agora. Como é que eu vou fazer? Vou pegar você e vou te jogar lá. Você vai ser o sal da terra. Você vai dar gosto àquela empresa. Você vai dar sabor àquele hospital. Você vai transformar aquele escritório de advocacia em uma coisa muito mais prazerosa. E aí, o mesmo Jesus fala, porém, se o sal deixar de salgar, ele só presta para ser pisado pelos homens. O que é que está acontecendo com a igreja no Brasil?
A gente deixou de salgar. Por quê? Porque a gente acha que o nosso papel é ficar dentro do saleiro. Saleiro, isso aqui é um saleiro. Por isso que a gente optou, há muito tempo, em não pregar um evangelho para o saleiro. Porque se eu fizer isso, eu vou estar criando o filho do inferno. 2 vezes pior do que o pior filho do inferno que pode existir. Porque eu vou te dar métodos para sobreviver dentro de uma igreja, dentro do saleiro. Eu vou te dar métodos de espiritualidade que não tem qualquer tipo de repercussão lá fora, justamente para você não viver lá fora, viver escravo dessa igreja. É por isso que eu digo que seu primeiro ministério é na sua família. E que se seu filho está sentindo saudade de você, não venha para o culto, leve ele para a praia. E que se seu casamento está acabando, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é num restaurante com sua esposa, fazendo as pazes com ela. Porque o evangelho, de verdade, ele se vive da porta para fora. Você vai salgar esse mundo, vai dar sabor a esse mundo e vai cumprir sua vocação em Cristo. É fazendo isso. É dialogando com o mundo. Nós sabemos o preço de pregar isso. Nós sabemos que muita gente acha isso perigoso. Isso a gente sabe. Mas eu não posso pregar outra coisa. Quando eu sei da responsabilidade que era posta sobre os fariseus, aqueles fariseus, eles não honraram. E que hoje o Senhor confia em nós. A igreja que tem que ser luz do mundo. O Senhor te chamou para o seu colega de trabalho perder a vontade de se matar depois de uma conversa com você. O Senhor não te chamou para ser ET. O Senhor te chamou para você ir na festa da firma, relacionar, brincar, conversar, conte piada. Claro, não precisa ser a piada mais vagabunda do mundo. Você não precisa ser libertino. Você não precisa ser um viciado. Você pode relacionar tranquilo. Você pode dançar o seu forró com o seu namorado, com sua esposa, tranquilamente. Se você não gosta de forró, não dance. Mas não critica quem está dançando. Ah, então pode ouvir qualquer música do mundo. Cara, pelo amor de Deus. Só prosélito pergunta o que pode e o que não pode. Porque prosélito não pensa, ele só obedece. Cristão, discípulo de Jesus, ele tem a mente de Cristo. Ele começa a raciocinar, e a entender, e a discernir, a receber o espírito de discernimento, de revelação, a entender, isso aqui meu pai gosta, isso aqui meu pai não gosta. Prosélito é robô. Prosélito é soldadinho. Ele só faz ordem unida. Ele não arrasou. Ele não pensa. Ele não conclui. Não. Ele só obedece. Se o chefe mandar ele se jogar no rio, ele se joga. Por quê? Você nunca parou para pensar que certas coisas não têm a ver com o caráter de Deus? Que certas ordens vindas de algum líder seu não faz o menor sentido, não tem nenhuma correspondência com a Bíblia? Não pensei, mas eu sempre aprendi assim, então tenho feito assim. Você nunca parou para pensar que seu casamento pode estar acabando por causa da sua religiosidade e do seu padrão de imposição? E às vezes a experiência da sua esposa, do seu marido, é diferente e ela não vai entender nunca, porque ela não cresceu ouvindo esse tanto de asneira que você ouviu, que eu ouvi. Ser filho do inferno tem um preço caríssimo. O prosélito, ele dá por pecaminoso tudo aquilo que parece com prazer, porque ele aprendeu que a vida cristã tem que ser sofrida, porque quanto mais sofrida, mais mérito ele tem. E aí é a última coisa que eu quero te dizer. O prosélito, ele não consegue se apresentar humildemente diante de Deus, porque ele não entende o tamanho da sua dívida. Ele olha para Deus e diz: eu fiz tudo, eu mereço.
Eu cumpri meus requisitos, eu obedeci. Eu mereço participar da ceia. Eu não pequei essa semana. Semana passada, se fosse a ceia, eu estava lascado, mas nessa eu estou bem. Então, essa semana eu mereço. O prosélito, ele ora dizendo, eu exijo. Eu sou o teu servo. O discípulo, ele olha dizendo, eu dependo de tua misericórdia, porque eu sou teu filho. O discípulo, ele recebeu o espírito de adoção, que dá a ele a tranquilidade de não precisar viver tão ansioso, porque ele sabe que a sua subsistência, a sua salvação, seu sustento, vem da misericórdia de Deus, do mérito de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus pode fazer por ele. O prosélito não. O prosélito sabe que tudo depende dele, que a salvação depende dele, que o sustento depende dele, que o futuro depende dele. E sabendo isso, obediente do jeito que ele é, ele não consegue se humilhar. E quando você não consegue se humilhar, você jamais vai ser exaltado. Quando você não consegue se humilhar, você jamais vai receber o espírito de adoção que é dado somente aos humildes. O meu convite para você é esse: que você faça um diagnóstico sobre o que você é e quem você é. Vir à igreja, eu falei isso outro dia aqui, vir à igreja não te faz um cristão, do mesmo jeito que ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. Não é o lugar que vai te fazer isso. Você vai ser no máximo um prosélito, alguém que mudou de religião, que está praticando alguma coisa, que se converteu. Mas na boa, minha pergunta: você já se convenceu que a vida cristã é realmente o melhor para você? Se você soubesse que não existe céu, não existe inferno, que você não vai para o inferno se você fizer tudo que você quiser. Se você, vai, viu? Mas, se não fosse, você estaria aqui do mesmo jeito? Porque talvez você não se convenceu que isso aqui é bom. Então você está vindo aqui porque você se converteu pelo medo do inferno. Medo da condenação. Alguém te evangelizou assim. Cuidado, o inferno está aí, o mundo está acabando. Já viu Hamas? Olha Israel aí. O corona foi só um aviso. As trombetas estão tocando. E aí cada pé que dá, você, é a última. É agora, me lasquei. Será que dá tempo? Você está com medo, cara. Você não está convertido. Você não está convencido pelo Espírito Santo. Você só está com medo. Será que você ainda é um prosélito? E se você é um prosélito, não adianta buscar meios, 5 passos para ser filho. Não dá. Não tem passo para ser filho. O que você fez para nascer? Nada. Você nem lembra que nasceu. O trabalho foi do seu pai, da sua mãe. Sua mãe teve que expelir você. Ela que teve dor. Mas você faz nada. A gente não faz nada para nascer de novo. Não tem o que eu fale que vai te dar passos, métodos para deixar de ser prosélito. Mas um diagnóstico disso é fundamental. Senão você não busca a cura do câncer que está dentro de você. Você não se apercebe da situação que está te levando para o inferno, porque você está condenado, mas acha que está livre. É isso que Jesus está dizendo 2 vezes, filho do inferno. É filho do inferno e não sabe que é filho do inferno. Tem uma parábola
que sinceramente, ao meu sentir, fala de um filho do inferno e de duas vezes filho do inferno. Lucas 15, do filho pródigo. Aí vem o filho do inferno, que está comendo ou desejando comer comida de porcos, chega para o pai fazendo uma oração e diz assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu gastei a herança, eu queria comer comida de porco, eu fiz tudo errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pai, para. Meu filho, eu não estou aqui contabilizando os seus débitos. Toma um anel novo, toma um sapato novo, toma uma roupa nova, e eu vou fazer um negócio. Eu vou matar o melhor animal da fazenda. Vou derramar o sangue dele. Vou fazer uma festa. E o sangue desse animal derramado vai ser a garantia para você entrar na casa de novo. O nosso pai não contabiliza nossos débitos. E ofereceu o melhor animal da fazenda para que pudéssemos entrar na casa dele. Aí vem o outro filho, o filho mais velho, 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque estava perdido. Mas olha para o pai e diz: ei, todos esses anos eu tenho lhe servido. Não só isso, eu tenho lhe servido sem nunca transgredir uma ordem, sem nunca desobedecer. E não só isso, eu tenho lhe servido sem nunca lhe desobedecer e como um escravo. E não somente isso, eu tenho lhe servido sem nunca lhe desobedecer como um escravo e nunca recebi um cabrito para comemorar com meus amigos. Aí o pai olha para ele e vai dizer: ei, para. Eu não contabilizo os seus créditos. Eu não contabilizo os débitos do seu irmão. E não contabilizo os seus créditos. Para entrar na minha festa, tem que ter a consciência que tudo pertence ao Pai. E que na fazenda ele diz assim: meu filho, por que você está chorando por cabrito? Tu sempre estás comigo. Na minha fazenda, o verdadeiro ouro sou eu. É a minha presença. Prosélito ama cabrito. Discípulo ama o Pai. Será que tenho gente aqui que tem o Pai à sua inteira disposição, mas ainda está aqui na igreja chorando por causa de cabrito? Mas ainda está aqui perdido, angustiado, por causa do cabritinho que ele não lhe deu ainda. E você nunca sentiu o cheiro do cabelo do seu pai. Não sabe a maciez do abraço dele. Nunca deitou no colo dele. Não abraça ele. Tem quanto tempo que você não chora de alegria aos pés do seu pai? Tem quanto tempo que você não tira um tempo assim, sem celular, sem nada? Bota uns louvores e fica só conversando com ele. Aliás, você já fez isso alguma vez? Ou toda vez que você conversa com ele é só para pedir cabrito? Ou para agradecer o cabrito que ele deu? Ou para reclamar porque não deu ainda? Isso é coisa de prosélito. Isso é coisa de escravo. Isso é coisa de quem não pensa. Perguntar: então, finalmente, só vim aqui para isso. Pode ou não pode, São João? Eu vou dizer: sei lá. Sei lá, cara. Paulo avança esse nível. 1 Coríntios 6, ele vai dizer: gente, eu não perco mais tempo respondendo o que pode e o que não pode, o que é lícito, o que é ilícito. Sinceramente, tudo é lícito. Vamos pensar agora não no que é lícito, o que pode e o que não pode. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Prosélito pensa no que é lícito. Discípulo pensa no que convém. Aí Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas.
Prosélito, se for lícito, ele faz. Se for ilícito, ele não faz. Prosélito dá 10% e nada mais e nada menos, porque é o obrigatório ali. Prosélito só conhece duas ordenanças. Ou o que é obrigatório, ou o que é proibido. Ele só trabalha com isso. Ou obrigatório ou proibido. Vinho, proibido. Dízimo, obrigatório. Novela, proibido. Novela da Record, obrigatório. Esquerda, proibido. Direita, obrigatório. Assim, ou o contrário, enfim. Aí vem o filho e diz assim: quebra essa tabela aí, vai. Filho de verdade, ele pensa, ele razoa, ele recebe a vontade do pai e ele vai imitando o seu pai dia após dia. Não dá para a gente ser mais prosélito, gente. Se você está percebendo agora que você ainda é um prosélito, a única coisa que lhe resta é clamar a Deus por um milagre. Porque o Evangelho trabalha com transformação. Um novo coração só se recebe por um milagre. Uma nova mentalidade só se recebe por um milagre. Um novo cérebro, a mente de Cristo, só se recebe por um milagre. E sinceramente, milagres não se explicam. Mas eu aprendi assim minha vida toda. Vamos dar um reset então. Vamos desaprender tudo. E reaprender desde o início. Fique de pé. Eu me mudei para o meu apartamento quando o Rafinha estava prestes a nascer. Aí eu fui colocar lá no meu quarto um aparelho de ar-condicionado usado. Aí eu chamei um cara. Falei para ele assim: ei, quanto é que você cobra para colocar esse aparelho aqui? Ele cobrou R$300. Tá bom, instala aí. Instalou. Deu um tempo, mais ou menos um ano, aquele aparelho quebrou. Era usado. Quebrou. Tive que comprar outro. Já conheci o serviço do cara. Aí chamei o mesmo cara. Ô velho, aquele quebrou. Tem que botar outro. Ele, beleza, R$600. Ô ladrão. Peraí, painho, que inflação é essa aí? Qual foi o índice que você atualizou? Foi o GPM da pandemia, por acaso? Ele, não, cara. É porque para desinstalar o aparelho antigo dá mais trabalho do que para instalar um novo. E na hora o Espírito Santo startou em mim, é verdade. É verdade. O trabalho que eu tive para desaprender o aparelho que foi instalado na minha mente ao longo de tantos anos de evangelho, e que um dia eu constatei que só tinha me transformado num prosélito, foi muito maior do que o trabalho de reaprender tudo de novo do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro. E sinceramente, o aparelho novo funciona muito melhor do que o antigo. É libertador. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo é apaixonante. É uma vida que, se não tivesse céu, que se não tivesse inferno, eu viveria ela de novo. Eu não ia querer outra vida para mim. Eu não estou aqui por causa do céu. Eu estou aqui porque Cristo vive em mim. Hoje, no presente. Eu não estou aqui pela recompensa futura. Eu estou aqui pela convicção presente. Cristo diz em João 17:3: a vida eterna é essa, que conheçam aquele que o Pai enviou. Hoje eu posso dizer, gente, eu conheço Jesus Cristo. Eu já vivo a vida eterna. O Evangelho de Jesus
é uma delícia. Se você ainda não está vivendo isso, você ainda é um prosélito. Se você ainda não sente prazer em ser cristão, se você ainda não sente prazer nas coisas de Cristo, se você está vindo aqui só para bater o ponto, mas isso aqui é sofrível para você, mas você tem que obedecer, porque senão você sabe que vem um raio na sua cabeça. Se você ainda dá dízimo pelo medo do gafanhoto, se você ainda vive atemorizado pelo inferno, torcendo para Jesus não voltar no meio de um jogo do Vitória, porque senão você sabe que o bicho vai pegar para o seu lado. Se você acha que tudo ainda depende de você, se você ainda não recebeu a misericórdia, a graça dele, a tranquilidade de saber que a obra da consumação foi feita na cruz e não nas minhas ofertas, se você ainda vive com esse peso sobre você, você ainda é só um prosélito. E desculpe, um prosélito é filho do inferno. Mas a boa notícia é que todos nós um dia fomos filhos do inferno, filhos da ira. Mas Jesus estava na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, inclusive o meu e o seu coração. E a obra da cruz, que foi feita há mais de 2000 anos, tem os seus efeitos perdurando até os dias de hoje. E o espírito de adoção ainda está aqui. E se você clamar por ele e disser: eu não quero ser um prosélito, eu não quero ser só uma pessoa que converteu suas obras, mas eu quero ser uma pessoa que foi convencida em seu coração, foi transformada em sua mentalidade. Eu quero ser um ser pensante, eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo. Clame a ele, porque isso é um milagre. Como isso acontece? Sei lá. Milagres não se explicam. Milagres não se explicam. Mas o que eu posso dizer é que ele está doido para te salvar. Se reconheça doente, porque o médico dos médicos está aqui hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
já tem algum tempo que todo aniversário da minha esposa, aniversário de casamento, eu saio sem saber o que eu vou comprar. Eu nunca sei o que eu vou comprar. Aí eu só vou entrando nas lojas assim. Aí sempre vem a atendente e pergunta: posso ajudar? Quer alguma coisa especial? Eu digo: não sei. Mas quando eu olhar, eu vou saber. Eu vou escolhendo assim, pronto, é isso aqui. Ela vai gostar disso. Como é que eu sei que ela vai gostar disso? Eu conheço ela. Eu ando com ela. Conheço as vontades dela. E não tem uma caixinha de regras assim que eu vou seguindo. Tem que ser isso aqui. Não, eu só conheço o coração dela. E desvendando o coração dela, aí eu vou entendendo as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. O discípulo, ele é assim. Ele começa a desenvolver o discernimento, porque ele conhece o coração do seu mestre. O filho conhece o coração do pai, porque anda com o pai, porque ama o pai, porque se relaciona com o pai, porque conversa com o pai, porque está ali seguindo os passos do pai. Ele começa a ouvir: opa, essa música aqui meu pai não gosta muito não, velho. Sei lá, vou trair de novo. Não, isso aqui não. Mas em outra, pô, isso aqui, legal. Vou até mandar para minha esposa. Vou mandar para o meu crush isso aqui. A gente vai começando a ter esse espírito, esse discernimento, essa maturidade de conhecer não as regras, mas o coração. Prosélito não conhece o coração. Prosélito só usa regras. Quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre seguir regras, é sobre se relacionar a tal ponto de conhecer o coração do seu pai, e conhecer o seu coração a ponto de dizer: Senhor, tudo que há dentro do meu coração, se depender de mim, já era. Mas a minha segurança não está em mim, está na misericórdia do meu pai. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, como filhos, como discípulos, como filhos da eternidade e não do inferno, nós reconhecemos que precisamos, que dependemos, que carecemos da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu amor. Senhor, que essa seja a noite de adoção de filhos. Que o Senhor livre das garras do inferno alguns que até hoje foram prosélitos, presos a uma mentalidade de religiosidade, de paga, de barganha, de mérito, de regra. Que haja libertação em nome de Jesus. Que essas cadeias demoníacas de engano sejam quebradas agora em nome de Jesus. E que o verdadeiro espírito de adoção traga com acolhimento, de modo a mudar corações, a mudar mentalidades, a mudar natureza. Toca na alma desses seus filhos, Senhor. Toca nas nossas almas, no nosso espírito, nas nossas entranhas, na nossa essência, para que haja uma transformação genuína, e não só pelo lado de fora. Que não haja simplesmente conversão de atitudes, mas convicção na mentalidade. Que haja, Senhor, convencimento do coração. Não só uma vida a ser praticada, mas uma vida a ser desejada, desfrutada, Senhor. O Evangelho é a maior delícia que podemos experimentar nessa terra, Senhor. A vida com Cristo é a melhor vida a ser vivida. E se eu tivesse 10 vidas, eu viveria 10 vezes para Cristo. Que esse seja o nosso desejo, que ali esteja o nosso coração em Cristo todos os dias. Em teu nome nós dizemos que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus nos cure, nos transforme e seja conosco todos os dias, desde agora e até o céu.
Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um excelente resto de semana. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser